E ainda nada. Já tá o quê, gente? Deixa fluir o amor, deixa fluir. Uma coisa, ou não tá saindo mensagem no meu celular que parece que tô vendo que tá com problema, né? Não? Não, tá tudo bem. Tantas as regras que colocam as coisas, temos que seguir. Faz parte da vida aprender o que é certo pra evoluir. Nessa caminhada de lutas internas, grandes desafios. Pensa que é jovem, abre teu Ela voltou que caiu. Vou botar aqui pra ela volta. Deixa fluir o amor, deixa fluir. 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 Deixa fluir o amor. Interessante que pra mim não tá aparecendo nada ainda, Marcelo. No Facebook da Lu. Deixa fluir, A Dalvinha entrou. deixa fluir. Oi, Dalvinha. Pode botar o celular um pouquinho mais pra baixo. Oi, Marcelo. Caiu, Marcelo. Não. Eu tô apertando o F5 aqui pra atualizar, mas não tá aparecendo. Não. Tu já não quer começar agora, normal? Ah, tá. Sim, sim. Sua cabeça equilíbrio. Se o teu coração andar Tô, aham. Vou atualizar de novo aqui. a vida te apronta e aquilo que queres fica tão distante. Pensa que é jovem, levanta a cabeça. Deixa fluir, deixa fluir o amor. Deixa fluir o amor. Deixa fluir, deixa fluir o amor. Aqui ainda não. Agora sim. Agora tá on. Estamos com Jesus aqui. Tá. Aprender o que é certo pra evoluir. Não, tá sem volume. Das internas, grandes desafios. Pensa que é jovem, abre teu coração. Deixa fluir o Eu amor. vou ter- Deixa fluir, eu vou- deixa fluir o amor. Deixa fluir, deixa fluir o amor. Deixa fluir, deixa fluir o amor. Deixa fluir.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje temos como convidados 3 participantes do nosso movimento espírita de Cachoeirinha: a presidente da Sociedade Espírita Vinha de Luz, a presidente da Sociedade Francisco de Assis e o presidente da Clara de Assis, ambas casas pertencentes à Cachoeirinha, Silvia, Dalvinha e Jauri. E para intermediar esse bate-papo, teremos nosso querido Robson, que é o atual presidente da UME Cachoeirinha. Robson, a palavra é tua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro semanal da nossa União Municipal Espírita de Cachoeirinha. E é com grande alegria que estamos reunidos hoje com os representantes das nossas casas, do nosso município, representando também a nossa região federativa, que tem feito um trabalho lindo de união e de unificação. Que possamos, então, agora dar início a este encontro, onde nós lembraremos alguns fatos, alguma história do nosso querido codificador, Allan Kardec. Mas para iniciar este trabalho, a gente convida a nossa querida irmã Silvia para nos encaminhar a prece. Boa noite a todos. Vamos, então, unir pensamentos, rogar a Deus, a Jesus, o amparo para o trabalho dessa noite. Mas antes, Senhor, agradecer pela oportunidade que nos concede de cooperarmos de uma forma simples, sabemos, mas estamos aqui, cooperando na divulgação da nossa amada doutrina espírita. Que não nos falte, Senhor, coragem para isso, força e amparo dos amigos do bem e da luz. Que o teu amor seja conosco, Senhor, envolvendo-nos a cada um, para que essa singela homenagem a Allan Kardec possa tocar os corações, todos os espíritos que estão nesse momento unidos. Assim, Senhor, iniciamos o nosso trabalho desta noite, em teu nome e em nome de Jesus. Que assim seja. Meus amigos, a gente está muito feliz, né? Silvia, Dalva, Jauri, vocês não estão enxergando aí, mas tem um queridão por detrás de tudo isso, que não é Jesus, é o Marcelo. Então a gente agradece o nosso querido Marcelo também, nosso diretor da área de tecnologia da informação da nossa UME, por nos apoiar, e claro, o nosso Mestre Jesus pelo amparo. Então a gente vai fazer um bate-papo e a gente quer convidar vocês a participarem conosco desse bate-papo, onde o Jauri, a Silvia e a Dalva vão relatar alguns momentos importantes e cruciais da vida do nosso codificador, e vocês podem compartilhar alguma opinião conosco, tirar alguma dúvida eventual que dê tempo de a gente responder. Mas a ideia é vocês participarem conosco. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live de homenagem ao codificador. Então, boa noite a todos. É uma grande alegria que estamos, e mais uma vez, num trabalho grandioso, né, da UME Cachoeirinha, onde nós aqui vamos falar um pouco da vida do Kardec, né, que é uma grande personalidade, né, do espiritismo, né, que iniciou, né, onde nós aqui estamos fazendo um trabalho onde ele começou há muitos anos, né, divulgando o espiritismo, fazendo aquilo que Jesus deixou para a humanidade, né. Então, para nós iniciarmos
falar um pouco de Rivail, como infância, podemos dizer que as biografias tradicionais dizem que ele nasceu em 1804, na cidade industrial de Lyon. Uma cidade urbana, uma cidade grande, com vários registros, né? No entanto, ele nasceu nessa cidade porque tinha lá um lugar especial, né? Porque sua mãe fez um parto nessa cidade, porque ela, devido à idade dela, né? Naquela época, então, para ela ter um acompanhamento melhor, então ela foi para esse lugar, essa cidade de Lyon, onde lá ela ficou por alguns meses, né? Porque nesse ambiente, era um ambiente onde tinha um acompanhamento médico adequado, né? Onde esse ambiente recebiam várias pessoas de vários lugares, né? Estrangeiros, né? Que se hospedavam, né? naqueles lugares, para fazer tratamentos diversos, porque era um lugar muito, muito procurado, né? Na região. Então, passando isso, depois de alguns meses, né? A família retornou de volta para sua cidade natal, né? Na capital, que era Bangladesh, no departamento de Ain. Onde o mesmo Israel passou sua infância e juventude num ambiente campestre, muito rico, né? Um ambiente assim, muito, muito apropriado na época para o menino, né? Onde, para passar a sua vida, a sua juventude, né? Num ambiente campestre, né? Diante de muita cultura, muita natureza. Lugar muito lindo, né? Montanhas. Então, ali começou no menino Israel, né? Cercado de muitos ensinamentos, né? De sua família, porque sua família é uma família muito tradicional, né? Muito... Então, através da sua família, da sua avó materna, né? Que moravam com eles, né? Onde nessa cidade temos assim também um avô, né, que muito conhecido na região, na cidade, né, que onde tinha um cargo muito muito importante também naquela época, né, que era tipo um cargo de governador do estado, né. Então a família, né, do Mel tinha uma mansão naquele lugar, né, era uma casa muito linda, né, que se chamava Mansão de Madre, né? Uma casa típica de família, né? De bastardo daquela época. Então, ali o menino se criou, né? Em meio àquela vasta riqueza de ambiente, e onde continuou, né? A sua trajetória, sua caminhada, né? De ensinamento, né? Tinha da sua família, né? E onde né? Ele foi para a Suíça, né? Onde foi estudar na Suíça, né? A Suíça com o professor Pestalozzi, o grande Pestalozzi, né? Que trouxe para ele, né? Um marco na história dele, né? Onde ele teve sua trajetória de estudo, começando com o Pestalozzi. Então, tinha certo, como eu já tinha desde novo acesso à natureza, à cultura, e estudando a ciência, a filosofia, né? Então, aos 14 anos de idade, já ensinava seus colegas meninos. Veja só, menino daquela idade,
ter uma capacidade de um professor adulto, né? Que tinha uma mentalidade muito avançada, muito boa. Já ouvi. E aí a gente vê nos grupos de estudos hoje, né, que o porquê que a gente estuda em conjunto, né? Porque quando para a gente ensinar, a gente primeiro tem que saber, e era o espírito do Kardec desde aquela época, né? Verdade, verdade. Então, dessa maneira, ele criou aquele grupo, né, de meninos, ele ensinava, dava cursos, né? Imagina. E daí ele só foi acrescentando na vida dele, né, ensinamentos maiores, né, trazendo uma trajetória grandiosa, né, para a sua evolução. E desde aquele tempo já tinha já um marco, né, para ele, né, ele já sabia, dentro dele sabia qual era o seu destino, a sua trajetória de vida. Então para nós, é um ensinamento grandioso que muitas vezes a gente deixa as coisas passarem, né, de uma maneira assim, na nossa frente, a gente não consegue dar sequência. Né? E ele não, ele continuou, ele perseverou, foi adiante com os seus estudos, com os seus ensinamentos, levando então um ensinamento àqueles irmãos deles, os meninos, né, que tinham um pouco mais de dificuldade para chegar a um nível melhor, né, na vida. Então, essa era a juventude dele, até aos 14 anos, né, onde dali em frente, adiante, onde ele foi procurar um outro patamar de estudos, né, onde a Silvia vai falar a partir de agora, de repente, né? Deixa eu lhe perguntar, Jauri, um pouquinho de entregar para a Silvia. Nessa época que Kardec teve o grande conhecimento do nosso querido Pestalozzi, grande pedagogo, né? E aí essa vertente também da pedagogia Com certeza, com certeza. É verdade. Então, esse é uma herança que ele traz, né? E trouxe para nós, né? Esse ensinamento que ele teve com Pestalozzi, né? E você sabe, né, Jauri, já se passando assim, a gente vê assim, a grande importância de todo esse trabalho de todo esse estudo que ele teve com Pestalozzi, todo esse empreendimento, assim podemos dizer, né, da educação, que fez toda a diferença na codificação espírita. Né? E como o Jauri disse, é uma missão, a gente sabe, a missão de Allan Kardec, mas ele não saiu nem um pouquinho, né? Ele não se desviou nem um pouquinho dessa proposta. Ele começou como, né, já bem focado nessa questão da educação. Então, como foi importante que ele se mantivesse nesse processo todo, né? Como o Robson falou ali, desse caminhar da doutrina espírita, da codificação, todo esse trabalho que ele fez foi muito importante, toda a vivência dele, o aprendizado dele com Pestalozzi, né? Mas nós vamos falar um pouquinho, então, a respeito do professor Rivaio, a partir dos 18 anos dele, assim, né, porque a gente vai procurando, mas o período de vida do professor Rivaio entre 1818 e 1824, ele não é muito difundido, ele não é muito falado, né? E alguns dados indicam que em 1823 ele já vivia em Paris. E foi na capital francesa, no número 16 da Rue Blanc, onde funcionou o Liceu Saint-Louis,
que Denizar começou então, né, o nosso Denizar, que até então nós estamos falando de Hipólito Leão Denizar Rivaio. Mais tarde, daqui um pouquinho mais, nós vamos já passar para Allan Kardec, né? Mas por enquanto ainda estamos falando do professor. Então foi lá nesse liceu que ele começou efetivamente o exercício do magistério como professor. Rivaio tinha bastante assim, domínio do inglês, do alemão, do espanhol, do italiano, e conhecia um pouco, né, razoavelmente, o holandês. E por toda essa bagagem, nas horas vagas, ele fazia trabalhos de tradutor. E daí ele traduziu para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral, e muito em especial os textos de Fénelon, que ele apreciava de modo particular. E daí nós vamos encontrar Fénelon, né, na codificação também. Então, tudo se une, né? Tá ali tudo juntinho. As coisas vão se interligando e mostrando para a gente que nós fazemos parte de algo muito maior. E lá com 18 anos, então, nosso querido Denizar publica sua primeira obra pedagógica. Foi um manual, né, fundamental na didática pestalozziana, porque ele tinha esse interesse muito grande, né, por Pestalozzi. Então, ele escreveu essa obra pedagógica muito voltada para professores e para as mães também saberem como lidar com essa primeira educação dos seus filhos. E naquela época nós sabemos, né, hoje nós temos já um pouco mais de ação dos pais também na educação dos filhos, mas naquela época não era para tanto, então era algo mais voltado para as mães mesmo. Mas lá em 1825, então, o nosso irmão Denizar já foi dispensado do exército, né, por conta do seu trabalho no magistério, e nessa época ele se tornou, então, diretor da sua própria instituição de ensino, que é a Escola de Primeiro Grau em Paris, num prédio que outrora tinha abrigado, né, alguns jesuítas, e ele fundou ali, então, a sua primeira instituição de ensino. Jovem ainda, bastante jovem, né, em 1825. Mas também naquela época a França atravessava um período de restauração, era um período bastante difícil e tumultuado, era um momento turbulento. Havia uma luta muito grande entre o poder e a burguesia liberal. E Rivaio, ele tinha posicionamentos muito liberais, porque como ele vinha de uma escola pestalozziana, onde Pestalozzi dava essa ênfase, né, porque não era nada engessado, era algo assim que ele tinha como proposta fazer a nossa mente fluir, né, a mente dos seus jovens ali fluir e não ficar somente naquele estudo engessado, fechado. Kardec também tinha esse posicionamento. E a França estava passando por vários problemas. E especialmente na área do ensino, porque estava se pensando em travar, né, toda uma batalha entre o liberalismo, entre o clérigo, enfim, o poder, se podemos dizer assim, né? Então, naquela época mesmo, Hipólito se declarava contrário ao princípio da educação que estava sendo imposto pela França. Era um estudo como monopólio do Estado. E ele não aceitava bem isso. Então foram se criando muitos desentendimentos na área da educação, né? Era uma luta ali. E este é um período que também foi muito importante para Kardec, como para nós, espíritas, porque também foi esse o período que coincidiu com os primeiros contatos de Rivaio com o magnetismo animal, que hoje, dentro da doutrina, nós sabemos da importância do magnetismo, né? Então, o mesmerismo, né, de Anton Mesmer. Mas, claro, que a atuação pedagógica dele continuava sendo seu foco principal. Mas, quando nós falamos no magnetismo animal,
Lá na Revista Espírita, de março de 1858, tem uma passagem dele já como Kardec, nos dizendo: o magnetismo, eu anotei aqui para a gente não esquecer, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, não há mais que um passo entre dos fenômenos à manifestação espírita, não há mais que algum passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Então, aí está. Antes mesmo do seu contato com o espiritismo, Kardec já tinha já buscava, né, já tinha uma inclinação ao magnetismo, a esses estudos, mas sem deixar a questão pedagógica, né? Isso não ficava de lado para ele, isso era a sua prioridade. Mas lá já em 1826, ele fundou um outro ortodoxo que procurou funcionar também afinado com os princípios de Pestalozzi, né, que era mais voltado, então, aos pobres, aos necessitados. E assim como Pestalozzi, que também morou na escola, porque Pestalozzi também havia morado na escola. Eu vi, né? Como é interessante isso que tu tá comentando, né? De morar na escola e ele ter aprendido, né? E ele optou por morar por já ver que deu resultado com Pestalozzi, né? Isso. Então, comprovando mais uma vez que a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente acredita, né? Exatamente. Ele viu que deu certo, né, Robson? Ele viu que deu certo, ele viu que era uma forma assim, de deixar mais aconchegante, mais familiar. Né? Ele está ali, tendo aquele olhar fraterno. Né? Então, assim, o que acontecia? Ele combinava ali essa questão familiar com as atividades escolares, né? Preparando realmente, né, o jovem para a realidade do mundo, tendo todo aquele amparo, uma proteção, assim, né? De encaminhar. E daí ele fez isso, ele recebeu, deu certo, vamos fazer. Né? E daí nós já passamos assim um pouquinho, e em 1832 a gente vai passando alguns pontos, né? Mas lá em 1832, então, ele casa-se, né, com a professora de letras e de belas artes, a Mary Gabrielle Boudet, que foi a sua grande companheira nessa caminhada, né? Tanto da fase pedagógica, de ensino, de trabalho de Kardec, como depois também, porque ela foi uma grande companheira de Kardec mesmo, né? Então, de Rivaio, se era a mesma pessoa, a gente sabe, né? Mas de Rivaio lá antes e depois na era espírita também, que ela contribuiu. Tem algumas biografias que falam a respeito do perfil da Mary Gabrielle, porque eles se casaram com mais de 30 anos, né? Então, naquela época, chegava aos 30 anos, ou tu casava ou tu virava freira. E ela foi uma professora muito reconhecida, né, na área da educação, não só na França, mas na Europa, né? Que é um perfil também muito bacana da gente aprofundar o estudo, né? Assim, olha, tudo vem para unir, né, para contribuir, porque ela, com toda essa experiência pedagógica, se uniu a ele com também uma grande, vasta experiência pedagógica, né, e que não era para ficar somente nessa parte, mas, né, visando já o futuro, né, porque a missão deles, a gente fala muito da missão de Allan Kardec, mas a gente não pode esquecer da grande missão que a Miri também teve, de apoiar o esposo num processo desse, né? E ela era mais velha do que ele, e ela também ajudava ele lá nas atividades escolares, e algo que a gente buscou, assim, que viu que também era igual em relação à Pestalozzi,
A esposa de Pestalozzi também era mais velha do que ele e também auxiliava ele na direção das atividades educacionais. Então, é uma semelhança, né? É uma semelhança, uma parceria, exatamente. Então, a organização da instituição Rivaio contou com a contribuição também financeira de um tio materno de Denizar. Contudo, nós vamos ver assim, a dificuldade que eles encontraram, porque esse tio era um tio viciado em jogos, em altas apostas, perdeu uma grande soma de dinheiro e acabou se arruinando e levando também, né, o comprometimento da escola, né, desse empreendimento que eles tinham em sociedade, sendo que acabou a escola sendo fechada em 1834. Eles sofreram um revés ali, algo que eles não esperavam. Mas como a gente sabe, e como nós estamos fazendo todo esse trabalho, nesse mês inteiro, dessas personalidades, a gente sabe que todos eles passaram por dificuldades. Todos eles tiveram, né, que enfrentar, ou foram dificuldades financeiras, familiares, de saúde, mas nós vamos perceber em cada um deles a obstinação, né, a dedicação por permanecer, né, com aquele compromisso. Mas então, gente, com o fim então, dessa sociedade, sobraram para cada um deles, em torno de, segundo as biografias, né, em torno de 45 mil francos à época. A Amélie aconselhou o esposo, então, que colocasse esse dinheiro em algum negócio rentável, que pudesse dar um retorno para eles. E isso fez com que Rivaio procurasse um amigo da família, já um conhecido, para colocar então, esse dinheiro numa aplicação. E daí fez uma nova sociedade para esse propósito, né, de renovar, de fazer com que aquele dinheiro, que aquela soma aumentasse. Mas, novamente, né, o empreendedor faliu e a Amélie e Rivaio também, mais uma vez, também faliram junto, né, naquele empreendimento. Não desanimaram. Claro que com certeza sofreram, né, sentiram, mas não desanimaram. Diante desses acontecimentos que resultou nessa falência do casal, né, Rivaio buscou o reerguimento no trabalho. E aí fica um grande exemplo para nós. É um trabalho, era o seu sustento, mas é algo assim de motivação, né, de esperança. E mais uma vez no seu trabalho, ele foi buscar o reerguimento. E acabou que se empregou em 3 casas comerciais como contabilista. Mas à noite ele continuava dedicado às questões didáticas e elaborou alguns livros didáticos, né? De gramática, de aritmética, livros para estudos pedagógicos superiores, enfim, continuava traduzindo obras inglesas e alemãs e a gente vê a força, a dedicação e a perseverança desse espírito. E em 1835 a 1840, mais ou menos, ele organizou na sua casa alguns cursos gratuitos de química, de física, de astronomia, de fisiologia, de anatomia comparada, porque ele tinha essa vontade, né, do saber, de contribuir para o saber do outro. Porque era nisso que ele acreditava, na educação. E que ali podia, né, haver que ele podia dar sua maior contribuição. E chegando lá em 1850, ele sofreu assim, algo que o desmotivou, que o deixou chateado bastante, que foi o ministro da Educação, já então, né, no poder de Napoleão, aprovou uma lei em que o ensino passava, então, ao poder do clero. Denizar, então, já com 46 anos à época,
decepcionou com o caminho que a educação vinha tomando naquela época, né? E resolveu ali, então, encerrar as suas atividades no campo do ensino. Ele já tinha, naquela época, já possuía alguns recursos financeiros, já estava um pouco mais com uma estabilidade financeira. Ele resolveu, então, deixar. Porque ele se decepcionou, não era bem aquilo que ele esperava, que ele lutava, que ele, né, queria empreender, não era o que ele acreditava. E daí, a partir daí, ele começou a se dedicar um pouco mais aos estudos no campo do magnetismo animal e, posteriormente, então, aos estudos das mesas girantes. Mas nós não podemos passar para Allan Kardec sem dizer que o professor Rivaio, porque ele tinha grandes inclinações pelas ciências exatas, né? Ele tinha uma atuação considerável e era muito entusiasta da ciência, e ele fez parte de várias associações científicas, recebeu diplomas e distinções de algumas associações, né? E como herdeiro de Pestalozzi, a melhor tradição assim, de Pestalozzi e de Rousseau, ele tinha um espírito liberal. Então, afastado das atividades profissionais, diante dos rumos da política francesa, em especial entre os interesses religiosos e o interesse público, Hipólito Léon Denisard Rivaio conheceria então as mesas girantes, mas longe de abandonar os conhecimentos e os sonhos educacionais, incorporou nessa nova doutrina, na doutrina que hoje nós fazemos parte e da qual nós acreditamos, confiamos, né, as suas concepções pedagógicas. Todo esse trabalho. Com esse espírito de pesquisador, né, Silvio? Todo esse repertório de toda a vida dele, como foi útil e extremamente importante para esse início, né? Porque ele desconfiava muito de tudo, né? Uhum. E como ele era, como a gente falou agora, um entusiasta das ciências, né? Ele precisava ver, né, para aceitar. Então, o que ele fez, né? Que a gente disse que ele era o bom senso, não aceitava para aceitar. Ele ia buscar, ele ia indagar, ele ia em busca desse conhecimento, dessa verdade realmente. E, claro, né, nós não citamos aqui, porque também o nosso tempo já não permite, mas ele escreveu diversos livros pedagógicos que foram muito especiais e muito importantes para toda a educação naquela época, né? Então, a gente vê que a história de Kardec, antes de Kardec, ela é rica, ela é especial. E ela é muito forte para hoje o que nós conhecemos de Kardec como codificador da doutrina espírita. E o que será que nós conhecemos, Alvine, a respeito de Kardec no doutrina espírita? Hein, meu amigo? Pois é. Nós, ouvindo, né, a Silvia e o Jauri falar, nós vimos que Kardec era um estudioso, né, e muito cético. Então, quando ele teve conhecimento, né, ainda como Hipólito, né, desses fenômenos das mesas que se agitavam, que corriam, né, que respondiam, ele ficou, não desacreditou, mas também ficou assim meio sem dar muita atenção, né? Então, as primeiras informações que ele recebeu foi através do Sr. Poitier, né? Que convidou ele para assistir uma dessas reuniões. Ele não foi, mas depois, novamente, ele foi convidado, né, pelo Sr. Carlotti para assistir. Nós sabemos que Kardec, ele tinha uma missão, né? Tanto que ele já tinha se preparado em reencarnações anteriores para essa missão, que era a codificação da doutrina espírita, né? E ele, então, começou a
frequentar as reuniões para poder averiguar, né? Mas como Kardec, homem de ciência, estudioso, e tinha até sido chamado, né, o bom senso encarnado, ele não poderia deixar de ter um método também para fazer o uso dessas informações e para chegar a uma conclusão. Então, ele usava o método de experimentação, né, para que ele pudesse assinar, né, e ver da veracidade. Né. Ele também, né, usava esse método experimental sempre. Até porque, como nós sabemos, ele era um homem de ciência e acreditava que tudo aquilo que estava acontecendo era uma nova ciência que estava ali e precisava ser estudada. Né? Porque ele já tinha o conhecimento do magnetismo, né? Ele sabia que pela força magnética muitas coisas daquilo poderiam acontecer, né? Mas ele observou que as mesas não só saltitavam, corriam, andavam, mas também respondiam, né? E muitas, então ele começou a formular perguntas, ele ia nas reuniões, formulava perguntas, recebeu vários escritos, né, que ele foi observando, né, e que isso deu a oportunidade dele, né, a vir trazer para nós a codificação espírita, que são os nossos livros, né, que norteiam as diretrizes para a doutrina espírita. Então, ele criou termos apropriados para uma nova doutrina, como espírita, espiritismo, reencarnação, então, a própria questão da mediunidade. E aí ele foi trabalhando nessas questões durante algum tempo, né, até a publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 18 de abril de 1857, quando ele publica a primeira edição, né, e essa edição ela tinha 501 perguntas e respostas, né, 501 perguntas e 501 respostas. Depois da segunda edição, que é a definitiva, que é essa que nós temos hoje, né, então ela está com 1.019 perguntas, né. Nós sabemos que dessa obra, né, derivou as outras, né, o Livro dos Médiuns, que traz toda a questão da comunicação do mundo físico com o mundo espiritual, né, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz as questões morais, que nos auxiliam na nossa reforma íntima, né, observando os ensinamentos do Cristo, né? O Livro dos Médiuns, né? Eu já falei, o Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno, que traz as penas e as consolações, que nos diz se nós praticarmos o bem, o que acontece, se nós não praticarmos, não seguirmos as leis, o que vai acontecer conosco, espíritos em fase de evolução, aí no aprendizado. E, por último, né, a Gênese, que nos traz sobre Deus, a criação. Então, essas obras são as obras fundamentais, né, para nós. Mas, além dessas, nós temos também os 12 volumes da Revista Espírita, né, que eram periódicos mensais, que depois foi colocado em 12 volumes, né, e temos várias obras que vêm nos auxiliar nesta nossa caminhada. Então, a codificação espírita, ela, para quem é estudioso da doutrina, ela é muito fundamental, muito importante na nossa vida, porque ela nos ajuda, né, abrindo os nossos horizontes. Ela veio, como diz ele, né, tirar o véu, aquilo que estava, né, oculto. E com muito bom senso, com muita análise, né, nós podermos, sem fanatismo,
aprender a lidar, né, com as questões que muitas vezes para alguns é fenômenos e para outros pode ser explicado. Né? Então, é bem importante. Dalvinha, é muito interessante isso que tu trouxe agora, que para uns é algo sobrenatural, né? Então a gente aprende dentro da doutrina espírita, não é nada sobrenatural, é tudo natural. Tudo faz parte da lei, né? Tá tudo ali, dessa grande lei. Então a gente aprende isso dentro da doutrina. Antes de estarmos na doutrina, era uma outra concepção. Sim. E daí a gente vê ali a doutrina, como se explica, né, de forma mais fácil. Né? Coisas que a gente não entendia, não tinha explicação para nós, o Espiritismo veio trazer. A explicação nos abrir realmente o caminho, né, e a mente, assim, é muito, muito lindo. Tanto que no início, né, quando começou esses fenômenos, ele era uma diversão, né, para aqueles que participavam das reuniões nos salões, né? Por quê? Porque era uma coisa mais, assim, sem compromisso, sem alguém que desse as diretrizes, né? Então, é bem importante essas diretrizes, né, esses métodos bem pautados, né, para que possa poder levar o ser a ter esse conhecimento e não ficar, vamos dizer assim, muitas vezes até temeroso, né? Porque nós sabemos que tudo aquilo que é desconhecido, ele traz uma incerteza, ele traz um medo, né? Uma insegurança. E se nós tivermos essa segurança, nós vamos poder passar essa segurança para aqueles que nos procuram, né? Tanto os nossos familiares, mas principalmente no meio, né, a espírita, onde nós estamos, né, atuando. E é muito interessante, assim, porque Kardec não tinha, nem se cogitava algo assim, né? Então, quando começou, a gente vê assim, que ele tinha essa desconfiança também. E ele foi estudar, foi a fundo ver o que realmente significava, né? E o quanto aquilo se tornou até difícil, esse trabalho, a partir dessa aceitação e esse trabalho desenvolvido por ele, como tornou, muitas vezes até, eles foram, tanto ele, o casal, de uma certa forma, né? Ela colaborou muito, né, com ele. Colaborou e foram hostilizados, né? Porque é algo completamente novo, que mexia. Nós formos ver a biografia, né, Silvia, Dalva e Jauri, a gente for ver a biografia, a gente vai ver que, inclusive, após o desencarne de Kardec, muitos dos amigos viraram as costas, né, para Amélia Gabriela, e ela teve que segurar o bastão sozinha durante muito tempo, né? Então, aí esse espírito que não por acaso reencarnou junto e trabalhou lado a lado junto com Kardec, né? Desde que a gente chega na casa espírita, a gente verifica que muitas coisas são iguais, semelhantes, né? O formato de trabalho. E a gente vai, essa questão do pegar o bastão e dar continuidade, né? Nós formos verificar, na caminhada de Pestalozzi, ele pegou muito dos ensinos de Jean-Jacques Rousseau, né? Então, e aí, de Rousseau veio para Pestalozzi para Kardec, Kardec fez toda uma caminhada, teve o amparo para realizar a codificação, e dali, de todo aquele movimento, saiu muitas lideranças, como Leon Denis, por exemplo, que provavelmente nós iremos já abordamos, inclusive, sobre Leon Denis, nas personalidades do cristianismo e do espiritismo. E essa semente está conosco agora, né? Conosco, estamos aqui nesse bate-papo informal, que já vai para 1 hora quase. Nossa, nem parece. E com aqueles que estão frequentando diariamente também a Casa Espírita, ou neste momento de trabalhos online também, né? Então, como é importante a gente ter esse olhar que a caminhada continua, né? E só vem se somando
uma à outra, né? Se vocês quiserem comentar um pouquinho a esse respeito também, Jauri, Silvia, Alva. Olha, Robson, eu acho assim extremamente importante a gente ter essa visão, né, do conhecer, mas saber como passar também, né? Então, assim, isso aí é algo que a gente tem que buscar mesmo aprender e desenvolver, porque a gente precisa ter a mente aberta, porque Kardec manteve a sua mente aberta. Tanto que, com 14 anos, ele já colaborava com Pestalozzi. Pestalozzi foi o grande exemplo, o grande educador para ele, né? Então, ele manteve assim essa mente aberta, ele recebeu e ele absorveu e soube depois dar continuidade a isso. Então, eu vejo assim, sim, Dalva. Ele tinha uma mente tão aberta, né, Silvia, que ele orienta sobre ser a biblioteca dos espíritos. Pois é. E aí ter todos os temas, não ficar só numa linha, né? Então, nós precisamos, porque na medida que se tem o conhecimento, tu tem o discernimento para saber aquilo que serve e aquilo que não serve. Aquilo que vai te dar conhecimento e aquilo que vai te dar embasamento para o teu trabalho, né? Para a tua orientação, né? Então, são coisas que caminham juntos, né? E que nós precisamos estar atentos. É verdade. É muito bom. Então, assim, são lições que vão nos servir para sempre. Sim, né? E que nós temos que buscar realmente nessas personalidades, né? O que eles têm para nos dar, né? De todo esse trabalho que foi feito por eles. Nós temos que respeitar muito e trabalhar muito, né? Para fazer uma homenagem, para fazer assim com que, na verdade, o espiritismo, cristianismo se fortaleçam cada vez mais, né? Se fortaleçam porque eles têm essa proposta de consolar e de esclarecer. É a coisa mais linda que pode ter. É o Consolador prometido, né, que vem. Por que ele consola? Porque na medida que ele nos dá esses conhecimentos de que a vida continua, que nós somos seres imortais, que nós estamos aqui para evoluir, para aprender e não para pagar, para sofrer, né? Porque somos castigados. Não, são oportunidades. É a pedagogia de Jesus, né, que nos dá essa oportunidade de nós podermos refazer a nossa caminhada, de rever os pontos equivocados. Então, é bem importante. E meu amigo Jauri, a gente está sempre aprendendo, né? Quem diria que nós estaríamos um dia fazendo live, né? Verdade, né? Eu que o digo. Pois é, e Kardec teve muita sorte, né? Que teve pessoas que acompanharam ele desde pequeno, né? A sua mãe que acompanhou em diversos lugares, onde ele ia, a mãe dele também ia junto com ele, né? Para incentivar aos estudos, né? Incentivar ele ser uma pessoa de bem, né? Porque era essa a atitude que a mãe dele tinha para com ele, né? Porque como o seu pai não era uma pessoa, acho que, muito presente, né, na vida dele, viajava muito, fazia parte de outras funções, né? Então a mãe dele era responsável pela sua educação, né? Então, levando ele aos diversos lugares por onde ele aprendeu muitas coisas. Olha aí, o Jauri nos trazendo mais um aspecto, Jauri, da nossa evangelização na casa espírita, de pegar a mão e levar para adquirir o conhecimento, né? Verdade. E algo assim, só assim que eu gostaria de pontuar, que foi que a gente vê a generosidade de Allan Kardec, né, de Hipólito, que ele não quis manter o próprio nome, né, usou um pseudônimo,
em função mesmo de dele ser muito conhecido, né, em Paris, assim, na França, pelos seus livros, pelas suas obras, por todo o seu trabalho, né, anterior, para que a nossa doutrina crescesse por si só, né? Então a gente vê uma generosidade e aquele senso, né, é um bom senso mesmo, né, porque ele não quis tomar para si, porque não era dele, né? Então assim, Porque muitas vezes, né, Silvio, quando a pessoa nos conhece e sabe de um trabalho que se realiza, muitas vezes ele vai pela pessoa e não o que ele queria que fossem pela obra. Porque ele era conhecido, tinha muitas obras, né, que eram diretrizes, né, para as pessoas. Então, ele quis separar bem, né, e recebeu essa informação, né, que ele tinha sido a encarnação de um sacerdote druida, né, na Gália, e tinha o nome de Allan Kardec, e ele adotou esse pseudônimo. Então, foi bem importante, porque quando aqueles que lá chegaram para comprar o livro, para conhecer a obra que estava sendo lançada, se depararam com ele, né? E era o mesmo o pedagogo, o professor, né, que estava ali com uma identidade diferente e esclareceu que a obra não era dele, era dos espíritos. Isso aí é fantástico. É muito bonito. Esse aspecto que vocês estão trazendo, como ele é importante, porque ele deixou para trás toda uma trajetória de reconhecimento de trabalho como educador. Por muitos foi chamado de louco, perdeu muitos dos amigos, e aí cabe a gente também analisar quem são realmente os nossos amigos, né? Para dar vazão ao Consolador prometido, né? Ao outro Consolador que o nosso mestre disse que viria, né? Minhas amigas, meus amigos, a gente está chegando aí às 22 horas. A gente poderia mais uns 2 minutinhos para cada um para mandar uma mensagem de encerramento a respeito de Kardec, no nosso cotidiano. Por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande por Kardec, da força motriz dele de fazer o que fez em 12 anos, de conhecer os efeitos físicos numa época que não tinha luz elétrica, que escreviam com a pena, bem dizer, né? A caneta era muito rudimentar, com toda a desconfiança e também todo o ilusionismo que existia na época, onde haviam as brincadeiras, se lotavam os teatros para fazer shows com ilusionismo, fazendo de conta que era comunicação com espíritos. E em 12 anos ele fez um trabalho que nos entregou as 5 obras básicas, mais centenas de páginas da Revista Espírita, né? Então é essa força de vontade dele e a perseverança que mais me impressiona. E as viagens de Kardec, né, Robson? Nesse período também. Nesse período também. E muitas vezes sendo alertado pelos espíritos, né, benfeitores, do cuidado que ele devia ter com a saúde, né? Porque ele ocupava o tempo dele todo no trabalho, né? E deixava de lado o cuidado com a saúde, né? Então, é bem importante também, né? Mas, graças a Deus, ele conseguiu, né, cumprir com a sua tarefa, nos deixando esse legado, todas essas obras aí, né, que nos auxiliam, né, nessa caminhada. É muito gratificante nós termos alguém, né, que passou pelo caminho e que deixou, né, todo esse trabalho, né, de iluminação interior. Trazendo aí um comentário de um pessoal que está nos assistindo, a nossa querida amiga Silvani comentou a humildade dele também, né? Verdade. Olha, Robson, tu nos deu 2 minutos, então eu vou dizer que fica, né, para mim, claro,
como fica para todos, eu acho, o grande exemplo de dedicação, de humildade, como nos disse a Silvani, de responsabilidade com a tarefa, porque ele chegava a trabalhar à exaustão, né? E ele, em conjunto com a sua esposa, tão dedicada, porque ela deu todo o apoio para ele, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Então, nós temos que também saudar essa mulher e respeitá-la, né? Porque ela foi uma mulher à frente do seu tempo, ela não ficou preocupada com disse-me-disse, ela contribuiu também com o nosso irmão. Então, o casal, de uma certa forma, merece todo o nosso respeito, a nossa reverência, e é algo que eu sugiro, assim, para leitura. Claro, a grande maioria de nós espíritas já deve ter lido, mas outros irmãos que estão nos assistindo, que são simpatizantes da doutrina, ou que vão nos assistir, tem na obra Cartas e Crônicas de Irmão X, o encontro, né? A preparação para a vinda, né, desta nova doutrina à Terra, que tem por título Kardec e Napoleão. Todo o trabalho que Napoleão viria fazer, né, para dar todo o suporte para Allan Kardec vir, então, para dar o seu testemunho através da codificação. A nossa gratidão, só fica a nossa gratidão. A UME, que nos proporcionou um momento como esse, e muito, muito a Allan Kardec. A nossa amiga Silvia. A Kardec, né, que nos deixou tantas obras, onde para nós é um legado grandioso, né, para o nosso dia a dia, né, para os nossos estudos, para dar sequência àquilo que ele começou, e para que ele não fica só na lembrança, assim, dar seguimento, né, a essas obras, tudo que ele nos passou, né, nas obras básicas, né, na nossa casa espíritas, né, sempre levar adiante, né, o comprometimento, a dedicação, né, pelos estudos, né, principalmente, né, onde ele sempre pegou, né, os estudos, né, e poder levar essa tarefa adiante, né. E o mais impressionante, né, de tudo também é essa visão que Kardec tem de futuro, né? Claro que com o amparo dessa pleide, esse grupo de espíritos que apoiaram ele, mas na obra Obras Póstumas, que justamente foi uma junção de documentos de Kardec que encontraram e lançaram essa obra, né? Em Obras Póstumas tem a receita do bolo como tu formar uma casa espírita. Que a Dalva falou da questão da biblioteca, inclusive a contabilidade, como fazer a contabilidade de uma casa espírita, que nós vamos pegar hoje, se usa perfeitamente também. Então, é um legado que ele nos deixou e que a gente admira e procura, dentro da nossa pequenez, colocar em prática, né? E é por isso que nós estamos aqui, né, meus amigos? Para que a gente possa aprender uns com os outros, né? E deixar esse legado para relatar esse legado para tantos outros companheiros aprenderem, ouvirem, conhecerem junto conosco. De minha parte, agradeço o carinho de todos, a atenção de vocês três, dos nossos queridos companheiros que estão mandando beijinhos e curtidas aqui no nosso Facebook da UME. Para todos também. Ao nosso Marcelo, que nos deu o suporte para o trabalho, né? E agora, Dalguinha, a gente deixa as tuas mãos aí. Eu quero agradecer também à UME, a todos aqueles que estão nos assistindo, os nossos, o Jauri, a Silvia, ao Marcelo, né? E agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, e ao Kardec por nos deixar esse legado em tão pouco tempo, né? Tantas obras que para nós podermos estudar e nos tornarmos melhores, né? Então,
vamos agradecendo a todos e convido para que nós possamos mentalizar nosso Mestre Jesus e realizarmos a nossa prece para encerrarmos este trabalho oferecido, proporcionado pela nossa União Municipal Espírita de Cachoeirinha e pela região também, né, que está nos apoiando aí nesse trabalho. Obrigada a todos, sou muito fraterno para ouvir neste momento. E dizendo ao nosso Mestre Jesus o quanto somos gratos por esses momentos de aprendizado que nos oferece. Que possamos, Pai, trabalhar todas as questões dos sentimentos, que possamos nos tornar mais humildes, menos egoístas, que possamos abraçar aquele que chega até nós e consolar, e levar essa palavra de consolo, de esperança e de fé que os nossos amigos benfeitores nos transmitem. E que esta doutrina vem para nos trazer, para que possamos também analisar e podermos nos tornar aquele que vai fazer a diferença dentro do nosso meio espírita. Muito obrigada, Pai, por tudo. E é dessa forma que agradecemos por esse momento ao nosso Pai Celestial e pedimos a permissão para encerrarmos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Um beijo no coração. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, gente. Até mais.